Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, estamos iniciando mais um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, o Expresso Sindimepa. Eu sou o Wilson Machado, diretor de comunicação do Sindicato dos Médicos do Pará, do Sindimepa, e recebo hoje aqui o Dr. Fernando Mendonça, que é o atual presidente em exercício da Federação Médica Brasileira e que em Belém está presidindo o Congresso da FMB dos Estudantes de Medicina. Muito bem-vindo, Dr. Fernando Mendonça. Eu quero ler o seu currículo. Dr. Fernando Mendonça é, como disse, o presidente em exercício da Federação Médica Brasileira, é graduado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, onde também cursou residência médica em Pediatria. É especialista em Administração em Serviços de Saúde, em Medicina do Trabalho, em Trauma, Emergência e Terapia Intensiva em Pediatria e também especialista em Autogestão em Saúde, em Gestão de Redes de Atenção à Saúde, também MBA em Gestão Empresarial e é mestre em Ensino em Saúde. Trabalhou como pediatra em hospitais em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Ribeirão das Neves e Santa Luzia, além de ser oficial médico pediatra da Força Aérea Brasileira. Foi presidente da Associação Médica de Santa Luzia, cidade por onde também foi conselheiro municipal de saúde e ouvidor de saúde. Integrou a Comissão Estadual de Residência Médica de Minas Gerais e foi secretário-geral da Sociedade Mineira de Pediatria. Foi conselheiro municipal de saúde em Belo Horizonte, conselheiro de administração da Unimed de Belo Horizonte e foi presidente do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais. Com esse currículo maravilhoso, recebendo o Dr. Fernando Mendonça, que também é graduando em Direito e também foi presidente do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais. Quero agradecer muito, Fernando, a sua vinda aqui ao nosso podcast. Tenho certeza que nosso bate-papo deste mês de julho será de extrema importância para informar os médicos brasileiros o que a nossa Federação Nacional, Federação Médica Brasileira, faz pelos médicos do Brasil. Muito obrigado. Do currículo, acho que podia ter economizado tudo. O mais importante você não falou, né? Amigo do Wilson, amigo do povo do Pará, muito bem recebido aqui. É um privilégio poder estar aqui. Estamos aqui hoje por esse congresso maravilhoso que tem sido o Congresso dos Estudantes e vamos trocar ideia aí sobre o que a gente pode tentar aprender com vocês um pouco mais. Primeira pergunta, Fernando, que eu gostaria de fazer e que você pode usar até este bloco inteiro para fazer um panorama, uma avaliação da atuação da nossa Federação Médica Brasileira neste mandato, que encerra agora em novembro próximo, onde você ocupa a vice-presidência e agora na presidência, em função do nosso presidente Tadeu Calheiros, político que é vereador em Recife, tem que se afastar em função do calendário eleitoral. Faça um panorama dessa. O movimento sindical, nos últimos anos, ele teve um problema sério, que foi a divisão desse movimento a nível nacional, que aconteceu por culpa de poucas pessoas, mas que afetaram, com certeza, todo o movimento sindicato nacional. A criação da Federação Médica Brasileira, já quase uma década atrás, foi uma busca, uma alternativa de se reconstruir esse movimento. E a federação cumpriu muito bem seu papel. Como pediatra, eu diria, aquela fase da neonatologia. Agora, nós estamos saindo da fase da criança e entrando na fase da adolescência. Nos últimos 3 anos, esse mandato está terminando agora, como você bem falou, a gente viu crescer a Federação Médica Brasileira. Vieram novos sindicatos. Mas mais do que isso, veio a credibilidade que o movimento sindical nacional precisa. E com isso, eu diria até, quem precisa é a sociedade. Por quê? O movimento sindical organizado, ele busca exatamente
não só melhorar para o profissional médico, que é uma função fundamental, mas não só para isso, porque a verdade é que a medicina, ela cada vez mais, eu digo que é uma profissão apaixonante, mas difícil porque ela é cara. E às vezes os gestores eles não têm esse compromisso que deveriam ter. Toda eleição, ano de eleição, saúde, educação, segurança, mas são os que menos investem. Falando da federação em si, o que aconteceu nessa gestão? A gente subiu aí de uma dezena de sindicatos, triplicou este número. Representamos hoje mais de 85% dos sindicatos que ainda existem. Com tristeza, a gente diz que alguns sindicatos se perderam e aí foram praticamente extintos. Dou exemplo, o Sindicato de Niterói, tão combativo lá no estado do Rio de Janeiro, já não existe mais. Por quê? Porque, infelizmente, não houve a nível nacional o que deveria ter acontecido, que é uma aglutinação desses sindicatos. A Federação Médica Brasileira, agora na gestão do Dr. Tadeu Calheiros, e aí a gente tem que destacar a importância da liderança do nosso atual presidente, ele buscou fazer o entendimento, fazer com que as pessoas e os sindicatos entendam que cada um tem o seu direito de pensar a sua particularidade, mas ao mesmo tempo existem divergências, mas ao mesmo tempo o que faz construir são as convergências. E essa gestão buscou ir nessa direção. E com isso a gente tem hoje sindicatos que pensam de um jeito e outros de outro, mas acima de tudo pensam no médico, pensam na medicina, pensam na sociedade, independente das suas posições. A questão política é fundamental, não vivemos sem política. O sindicato faz política o tempo todo, negocia o tempo todo, conversa o tempo todo. Mas não é a política partidária que tem que primar por nossas ações. Independente se o presidente, o governador, o prefeito é de um partido A ou B, o que a gente tem que ir atrás é da busca da melhoria para o trabalho, da condição de remuneração e da medicina em si. Então, essa gestão, perguntando, sendo bem objetivo, acho que temos que dizer, cresceu não só em número de sindicatos, mas em termos de qualidade de propostas, ela cresceu, expandiu, passou a fazer acordos coletivos. E aí eu dou exemplos do programa Mais Médicos, um programa que já vinha há 7 anos, sem nenhum tipo de movimentação, sem nenhum tipo de reajuste. O fato em si da movimentação do movimento sindicato nacional, tentando aglutinar e reunir os sindicatos, fez com que o governo se mexesse. Por mais que fale que não, houve um reajuste pequeno, muito aquém do que a gente gostaria, mas foi e aconteceu um reajuste de 8%, se deu em função, não tenho dúvida nenhuma, da movimentação. O movimento médico, e a gente fala muito em movimento, temos que realmente pensar nisso. Eu acho que esse é um papel fundamental da federação. Ela tem que estimular, ela tem que cutucar. Acima de tudo, ela tem que coordenar as questões nacionais com os sindicatos de base no sentido de fazer as coisas acontecerem. E isso a gente tem conseguido, com muita dificuldade, é verdade. Há uma tendência de se culpar os sindicatos por algumas coisas. Então, há, até do ponto de vista da classe política da sociedade, uma visão equivocada de que sindicato é só ligado ao governo, que os sindicatos são ligados a um tipo de linha ideológica de governo, o que não é verdade. E com isso, muitas vezes, há uma tendência de estrangular, até financeiramente, os sindicatos, inviabilizar os sindicatos. E as pessoas, às vezes, ficam se perguntando, mas para que eu vou contribuir com o sindicato? Ficar claro que a maioria absoluta dos sindicatos hoje é contra imposto obrigatório. Isso é uma tendência. Não queremos novos impostos. Não queremos novos impostos. Queremos que as pessoas, e aí no caso os profissionais médicos, eles venham participar, se associar voluntariamente do sindicato. E por que a importância disso? A importância é porque é esse movimento, é esse questionamento junto aos gestores, é que vai fazer as coisas acontecer. Dou exemplo também, há muito tempo a gente não vê as entidades nacionais unidas numa pró-causa, e isso é fundamental. Trabalhar junto com a FMB, junto com o Conselho Federal, a Associação Médica Brasileira e outras entidades, faz as coisas acontecerem. E é possível acontecer. A revogação da nomeação da nova Comissão Nacional de Residência Médica é um exemplo claro disso. E aí, falando da gestão, exemplo, na promulgação do decreto de que criava a nova Comissão Nacional de Residência Médica, a FMB foi contemplada a ir para dentro da comissão, que ela não participava. Mas mesmo sendo contemplada para ir para dentro,
nós nos unimos às outras entidades, dissemos não queremos se não for bom para todo mundo, porque é assim que tem que ser. Nós temos que buscar, de fato, a unidade. E qual é essa unidade a nível nacional? O decreto foi refeito e hoje há minimamente uma equiparação entre as entidades. Assim como na residência médica, nesse exemplo que eu dou, acho que o movimento médico tem que trabalhar assim, trabalhar unido. Unido internamente em seus sindicatos de base unidos junto à federação. E essa gestão buscou isso, buscou entender o que cada sindicato de base precisava e ansiava. Buscou tentar dar esse norte, buscou unificar as lutas nacionais, buscou se posicionar novamente no movimento nacional. E aí é importante dizer, quem faz movimento de reivindicação de salário, de condições de trabalho, queira ou não, até do ponto de vista legal, é o movimento sindical. Quem pode, eventualmente, fazer um acordo coletivo são os sindicatos. Então, por mais que às vezes as outras entidades queiram, com boa intenção ou não, buscar essas questões de se colocar como os procuradores do movimento médico, isso nem sempre se dá. Por isso, a gente entende que estamos crescendo mais, estamos ainda na adolescência da Federação Médica Brasileira, esperamos entrar para a vida de adulto jovem em breve, na próxima gestão que já se aproxima, e fazer isso, que ela cresça cada vez mais. Na adolescência da Federação Médica Brasileira, mas é bom que se informe aos médicos que talvez não acompanhem isso de perto, que os dirigentes são, na sua grande maioria, muito experientes, já estão na senilidade do sistema sindical médico brasileiro, porque já vem na militância em seus sindicatos e até também em nível nacional ao longo de décadas, do século passado aí. Eu diria, Wilson, que certa vez um colega nosso disse, olha, o nosso problema é que nós somos quase a mesma coisa da última reunião de 10 anos atrás. A diferença são só nossas barrigas que aumentaram. E é por isso que destaco e parabenizo essa ideia do Sindimapa de fazer esse, junto com a Federação Médica Brasileira, esse primeiro encontro nacional dos estudantes sindicais, porque esse é o nosso dever. Nós temos que preparar novos dirigentes. Isso é fundamental. É verdade, quer dizer, a ideia do trabalhar junto aos estudantes de medicina, os acadêmicos de medicina, nossos futuros colegas, é fazê-los com que se aproximem do sindicato ainda na faculdade, de forma que já cheguem à vida médica efetiva, compreendendo a importância da atividade sindical e que venham, inclusive, nos ajudar na gestão sindical. Esse programa, essa linha de trabalho tem tudo para ser muito vitoriosa. Aliás, aqui no Pará, pelo menos, já temos resultados. Temos diretores nossos que já vieram do movimento com os acadêmicos de medicina e criamos, inclusive, uma diretoria para eles. Temos um acadêmico, diretor do Sindicato dos Médicos, eleito junto conosco, que representa os acadêmicos. Um congresso aqui da Federação Médica Brasileira, que traz outros acadêmicos de outros estados do Brasil que seguem a mesma linha de pensamento e de importância para os alunos, para os estudantes, é de vital importância para agregar valor e fazer crescer muito mais. Fernando, nós sabemos que você será o futuro presidente da Federação Médica Brasileira, a partir de novembro deste ano, quando teremos novas eleições, e no sistema de rodízio da federação, será Minas, o estado de Minas Gerais, que indicará o novo presidente. E sabemos que você já foi escolhido, motivo pelo qual eu já parabenizo em nome do Sindicato dos Médicos do Pará a sua indicação e esperamos com muita expectativa. No próximo bloco, eu queria que você abordasse o que você planeja para a sua gestão, qual é a linha de trabalho que você pretende apontar para a sua diretoria, no sentido de fortalecer cada vez mais o movimento sindical. Muito obrigado por estar aqui conosco. Encerramos esse primeiro bloco, esse primeiro episódio,
E nos aguardem na próxima semana com o segundo episódio do Expresso Sindimepa, e continuaremos recebendo e ouvindo aqui o Dr. Fernando Mendonça, mineiro, presidente em exercício da Federação Médica Brasileira, da FMB.